Olá, pessoal. Então, vamos lá. Sobre as atividades dessas próximas semanas, eu vou fazer uma breve explicação sobre o conteúdo, tá? Essa daqui é para quem pegou impresso na escola, mas está da mesma forma no Classroom também. No Classroom eu coloquei os conteúdos, né, e as questões, as atividades. Tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês. Então, os conteúdos a serem revisados e estudados aqui irão auxiliar na produção dos poemas da nossa oficina textual, que ela está sendo feita, né, online, né, nas nossas aulas remotas. Então, vocês precisam ler atentamente as questões do livro, pois cada uma traz uma informação diferente, né? Cada questão traz uma explicação de uma atividade diferente, de um conteúdo diferente. E também estarei explicando mais nas aulas online, e também com esses vídeos já tentando ajudar vocês. Então, vocês vão ter, cada atividade dessa é referente a um conteúdo diferente. Então, a primeira atividade aqui é sobre o estrangeirismo, que nós já trabalhamos dentro de sala de aula, tá? Mas é uma atividade diferente. Lá na página 44, tem um quadro amarelo escrito uma questão investigativa. Leia atentamente ela para poder vocês fazerem, tá? Aí, as questões sobre onomatopeia, vai ser na página 42, da 1 e 2. As sobre abreviação vocabular, na 43, 1, 2 e 3. E o uso das aspas, 44 e 45, 1, 2 e 3. Eu vou estar fazendo novos vídeos explicando as questões. Mas antes de explicar cada questão, a gente vai para o conteúdo. Onomatopeia. Aqui no conteúdo da onomatopeia, eu coloquei um breve poema de Vinícius de Moraes, tá? É um clássico da literatura que retrata bastante a onomatopeia. Então, vou fazer a leitura com vocês. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa. Hora, chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Percebam o quê? Que o autor, neste poema, para representar o barulho do relógio, né? Olha o título do poema, o relógio, mas em momento algum ele colocou aqui, escrito relógio, o barulho do relógio. O que ele usou para representar esse som? É essas palavras aqui, ó, tic-tac, para representar o som do relógio. Então, quando acontece isso aqui, dentro de um texto, eu estou usando uma figura de linguagem. Que figura de linguagem é essa? É a onomatopeia. É um nome feio, mas é o que usamos para denominar esse tipo de recurso utilizado na literatura. Então, o que é a onomatopeia? A onomatopeia é isso aqui, é uma figura de linguagem que consiste no uso de palavras que imitam ou representam os sons ou os ruídos, certo? A onomatopeia é bem simples e bem fácil de identificar. Vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é a abreviação vocabular. O que é essa abreviação vocabular? Ela é uma redução, olha aqui, uma redução de uma determinada palavra, isso sem modificar o seu sentido. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos que eu acredito que ao visualizar esses exemplos, você já consegue ter uma noção mais ou menos do que é. Então, por exemplo, aqui, a palavra comunista, ela foi reduzida para comuna.
né? Costume, né? É mais ou menos como se fosse uma gíria, né? Florianópolis, Floripa, delegado, delega, professor, professor, japonês, japa, português, portuga. Aí eu vou ainda mais além, você, se, ou até mesmo aquilo que vocês colocam, né? Você. Então, esse aqui é o que eu chamo de abreviação vocabular. Dentro da minha gramática do português, eu vou chamar ela de abreviação vocabular. Eu pegar uma palavra inteira, reduzir ela, mas ainda assim continua o mesmo sentido, tá? O uso das aspas. Esse aqui é super, extremamente importante. Eu já falei um pouco com vocês sobre o uso dessas aspas nas nossas produções de texto, né? Então, é extremamente importante isso aqui para vocês, para os futuros, os próximos textos que nós vamos estar fazendo, certo? Então, o que são as aspas? É um recurso gráfico que é usado na linguagem escrita em diferentes situações. Então, minhas aspas, elas aparecem na linguagem escrita. Na oralidade, a gente costuma fazer com as mãos, né? Assim, representando essas aspas. Tá? Então, as aspas eu tenho dois tipos. Eu tenho as aspas simples, que é somente uma em cada lado, que elas são usadas quando as duplas já foram empregadas na frase, certo? Se eu já comecei uma frase que está dentro de aspas, eu quero colocar novamente as aspas antes de fechar as aspas que eu já tinha colocado, então eu vou usar simples dentro dela. E aqui então tenho as aspas duplas, que é o que eu mais usar, tá? Ela é feita no discurso direto para destacar algo do texto ou citar o nome de alguma obra, ou então para mim colocar uma gíria, alguma outra coisa. Aqui eu coloquei para vocês de um modo mais fácil de visualizar as regrinhas básicas para o uso das aspas. Quais são elas? Quando eu devo usar essas aspas? As aspas devem ser empregadas sempre que você for abrir e fechar citações. O que é abrir e fechar citações? Eu estou fazendo o meu texto e quero usar a fala de outra pessoa dentro do meu texto, ou até mesmo usar um trecho de um outro livro que eu li para poder embasar aquilo que eu estou falando. Isso aqui é uma citação. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma citação. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu não posso colocar no decorrer do meu texto sem usar essas aspas. Por quê? Porque fica como se eu tivesse como estivesse sendo meu, como estivesse sendo eu que estou falando, mas não foi. Ela foi outra pessoa que falou. Então eu preciso colocar essas aspas para não roubar. Olha eu usando as aspas aqui, com o roubar de outra pessoa, certo? Uma situação de uso em que as aspas são empregadas com frequência é quando temos como intenção exprimir ironia ou conferir destaques a uma palavra ou expressão empregada fora de seu contexto habitual. Foi isso que eu fiz com essa palavra roubar, né? Eu tirei do contexto, não quer dizer que eu vou roubar, né, da outra pessoa, mas é uma palavra que dá para mim explicar, definir melhor o que eu tô falando. Então, quando eu pego uma palavra, algo assim, que consegue demonstrar o que eu tô falando, e coloco dentro de um contexto diferente, eu preciso colocar as aspas, certo? Continuando. As aspas devem ser empregadas quando no texto surgirem neologismos, arcaísmos ou gírias, pois é importante que esses termos ganhem destaque. Então, eu posso colocar o tipo, o top, é isso aí? Posso colocar isso no meu texto. Mas ela tem que estar dentro de aspas, porque dentro da gramática não está correto, tá? Então eu posso usar, mas ela tem que estar dentro de aspas, que daí isso já me refiro, já consigo destacar no meu texto que faz parte da minha linguagem não padrão, né? Ela está fugindo da gramática. Continuando. Para ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos, os estrangeirismos,
no texto, sobretudo quando não estiver disponível a opção itálico. Quando eu vou digitar, né, no Word, eu consigo colocar em itálico uma palavra que ela veio, né, de fora, de outro idioma, de outra língua. Agora, quando isso não é possível, eu preciso usar as aspas, certo? E por último, para marcar o título de uma obra. Não quer dizer que todo título eu tenho que colocar as aspas, não. É quando eu menciono o título dessa obra dentro do meu texto. Dentro do meu texto eu vou mencionar o título de uma obra de algum outro autor. Então, eu vou precisar colocar as aspas. Quando eu tenho as aspas, eu tenho que prestar atenção, cuidado com a pontuação também, né? Se, por exemplo, a minha frase, a minha citação, ela termina no final do meu parágrafo. Tem que prestar atenção com a minha pontuação. A minha citação, ela possui uma pontuação também. Então, vamos olhar aqui. São só 2 regras. Se a frase começa e termina com aspas, o ponto deve ficar dentro das aspas, tá? Se a frase começa e termina com aspas, o ponto deve ficar dentro das aspas. Se a frase não está integralmente dentro das aspas, a pontuação deve ficar fora das aspas, tá? Integralmente quer dizer que se ainda assim, antes da minha frase começar, eu tive um início, eu tive uma fala, então aí minha pontuação deve ficar depois das aspas. Mas se toda a minha frase aqui, faz parte dessa citação, né? Toda ela tá integrada no meio das aspas, aí a pontuação fica dentro das aspas, certo? Mais dúvidas eu vou estar tirando nas nossas aulas online.